Se você está passando por um momento em que em alguma área da sua vida você está se sentindo perdida ou perdido, essa mensagem é de Deus para o seu coração. Você já parou para pensar que a nossa geração, ela é marcada por um sentimento de não pertencimento? Em outras palavras, parece que as pessoas elas têm dificuldade de encontrar o seu lugar no mundo. E eu cito as pessoas porque eu também já passei por isso, era a sensação de que nada me cabia, de que eu sempre precisava buscar um lugar onde eu falasse, ufa, que bom estar nesse lugar. E a verdade é que muitas pessoas estão se sentindo perdidas porque elas não veem sentido na sua própria vida, na sua própria existência. Então existe um grupo de pessoas que são orgulhosas e autoritárias, acreditando que elas não precisam de nada e de ninguém nessa terra, que elas conseguem fazer tudo sozinha, que a vida dela é dela e não se submete a mais ninguém a não ser ela. Se sentem suficientes por si mesmo. E existe outro grupo de pessoas que estão perdidas tentando se encontrar em vícios, drogas, prostituição, bebidas. E a verdade é uma liberdade que o mundo oferece que traz cada vez mais confusão. Normalmente esse grupo de pessoas são aquelas que se questionam qual que é o propósito da vida. Afinal, eu só trabalho, só estudo, só pago as minhas contas? E se você se identificou com algum desses grupos de pessoas, saiba que a solução para tudo isso está em nós, seres humanos, encontrar o nosso lugar em Deus, nosso Criador. E isso só acontece através de Jesus Cristo, que a própria Bíblia diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então é bom insistir nisso para que nós compreendamos e colocamos na nossa cabeça de que não existe um outro caminho, um outro Deus que nos faça a chegar ao Criador desse mundo, a não ser Jesus Cristo. Existem pessoas que escolheram ou escolhem acreditar em outros deuses e não entregar e render e confessar com a sua própria boca que Jesus Cristo é o seu único, legítimo e suficiente Salvador, e faz com que ela siga outros caminhos acreditando que vai ter a salvação, quando a própria Bíblia diz que não. Mas a mensagem de hoje, ela é baseada em Salmos capítulo 8, versículo 1, que é o seguinte: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. A verdade é que esse salmo ele relata a grandiosidade de Deus e o valor do ser humano aos olhos do Senhor. Eu recomendo que você pegue a sua Bíblia hoje e medite sobre os Salmos 8. É um salmo curto, que ele tem 9 versículos, mas ele é muito profundo. Esse salmo, ele nos traz a consciência e a clareza sobre mostrar o nosso lugar no mundo e que nós não estamos sozinhos. Tem 3 perguntas que isso traz um novo sentido pra gente de vida, principalmente se você está se sentindo perdido em alguma área da sua vida. Porque o que eu acredito é que em algum momento, sim, nós às vezes temos essa sensação ou sentimento de estarmos perdidos, que nos faz recorrer a Jesus, a Deus, para que essa resposta seja encontrada e o nosso lugar seja encontrado em Deus. Então, às vezes, nos acontecem situações ou problemas que a gente tem essa sensação de, e agora? O que eu vou fazer? Qual é o próximo passo que eu vou dar? E é onde muitas pessoas acabam escolhendo outros caminhos que faz ela não se submeter a Deus, ou seja, não buscar a Deus e ouvir dele qual o lugar que ele tem para nós. Eu já cansei de várias vezes, quando eu ainda não tinha entendimento e discernimento sobre isso que a gente está falando nesse devocional, eu recorria a, às vezes, pessoas, relacionamentos ou outras coisas externas
para tentar solucionar essa sensação de não pertencimento, de eu estou perdida. Um exemplo é, talvez você pode ser que tenha sido mandado embora do trabalho, ou perdeu algum ente querido, ou terminou um relacionamento, está passando por uma dificuldade financeira, que isso é inerente do ser humano, e você começa a se desesperar, você começa a chorar, a lamentar, a ficar pensando, o que eu poderia ter feito, o que aconteceu, tentando buscar soluções. É legítimo a gente ir atrás, claro, de respostas e de coisas que a gente pode fazer para sair desse lugar, mas não esquecendo de que nós precisamos primeiramente levar isso até aos pés de Deus. Por quê? Muitas coisas que acontecem na nossa vida é para a gente voltar a refletir e a nos colocar na posição abaixo de Deus, que é o quê? Deus, eu sou dependente de Ti. Eu sei que tudo que acontece na minha vida tem um propósito. Então, se eu estou passando por essa situação aqui, eu levo primeiramente a Ti. Eu me submeto a Ti, porque eu sei que o Senhor é meu Criador. Porque no verso 1 fala: Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. E quando a gente fala em toda a terra, é em todas as situações que existem aqui no mundo. Então, não tem nada que aconteça aqui que Deus, como todo-poderoso e soberano, Ele não possa intervir. Só que cabe a gente a levar essa situação para Ele. E claro que isso vai muito além da nossa compreensão. Porque o lado humano quer agir com as próprias mãos, quer encontrar os seus próprios caminhos, quer encontrar as soluções, quer ser independente, acreditando que a vida é dela e ela é que sabe quais são os melhores caminhos. Então preste atenção. A partir do momento que nós entendemos que pertencemos a uma criação soberana, celestial, a gente entende de que essa sensação de estarmos perdidos é uma oportunidade que Deus está nos dando para recorrer a Ele e falar: Senhor, Tu és majestoso, me orienta, me guia, o que eu posso fazer, porque não existe nada nessa terra que possa ser maior do que o Senhor. Não existe situação alguma que possa ser terrivelmente significada por mim que o Senhor não tenha domínio sobre ela. Só que quando a gente vai discorrendo um pouquinho mais essa mensagem, nos próximos versículos, Deus nos dá autoridade para poder dominar e governar sobre todas as coisas. Então, partindo dessa ideia, quando Ele nos dá esse poder, não é porque nós merecemos, mas é pela graça de Deus, a partir do momento em que declaramos, aceitamos Jesus na nossa vida e vivemos com base na palavra diariamente, Deus nos dá essa autoridade de dominar e governar sobre todas as coisas. Então, essa sensação de estar perdido em alguns momentos da nossa vida tem relação do tempo que nós não dedicamos a Ele. E às vezes deixamos que tudo que é externo, as nossas preocupações, decepções humanas, sejam muito maiores do que o nosso tempo de entrega com Deus. Então talvez você esteja me perguntando: Jéssica, então essa sensação de que às vezes eu me sinto perdida, de que eu tenho que fazer mais, tem relação que eu não estou buscando a Deus conforme eu deveria? Eu não posso dar a certeza para você. Por isso que a Bíblia fala pra gente examinar a gente mesmo. Então, o quanto você tem dedicado de tempo de relacionamento profundo, verdadeiro e sincero com Deus? Porque a verdade é que a glória de Deus é ocultar certas coisas da gente para que nós procuremos as respostas nele. Então, é o quê? O nosso tempo de entrega, de renúncia, às vezes parar de assistir um Netflix, deixar de sair por algum lugar e dedicar tempo com Deus. A partir de que modo? Meditando sobre a Bíblia. Não existe outro livro que você possa meditar e estar buscando a Deus que não seja a Bíblia. Entenda, não existe nenhum outro livro capaz de nos libertar mentiras,
de cadeias emocionais a não ser a Bíblia. Sei que existem milhares de religiões por aí e eu não estou falando sobre religião, mas estou falando sobre algo que é chegado o tempo, o julgamento, e nós seremos julgados pelo nosso posicionamento cristão de ser representantes do reino aqui na terra. E lembre-se que o único caminho que nos leva até Deus é através de Jesus Cristo. Então, não adianta você se enganar. Não adianta você acreditar que existe um outro caminho, porque não. E todo cristão que decide seguir somente a Cristo, o livro manual de todo o seguidor precisa ser a Bíblia. Então, se hoje você, assim como eu já tive em vários momentos da minha vida com essa sensação de estar perdido, respire fundo, reflita quanto tempo você tem dedicado para investir no relacionamento com Deus, porque é um investimento para você mesma. Se existe hoje alguma área da sua vida que você percebe que está perdido ou perdida, ei, Deus com essa mensagem está te falando. Volta para o lugar de relacionamento. Ou se você não estava buscando a Deus, busque de todo o seu coração. Não deixe que mais nada do mundo venha roubar o propósito que Deus tem para sua vida. Eu tô aqui falando para você essa mensagem, meu coração está queimando, porque nós nascemos para depender de Deus, e o sentido da vida a gente só vai ter quando nós nos colocamos nesse lugar do amor de Deus. E a verdade é que a nossa vida não vai fazer sentido nessa terra se a gente não nos colocar na posição de filha, de filho. O nosso lugar é nos braços de Deus. E na medida em que a gente vai buscando esse lugar no Senhor, Ele vai nos conduzindo, Ele vai, através do Teu Espírito Santo, nos direcionando. E aí toda essa sensação de estar perdida na vida, do que eu faço, qual é meu propósito, por que eu vim, ele vai se desaparecendo. Porque à medida em que nós conhecemos do caráter do nosso Criador e meditamos na palavra dele, pedimos a revelação dele, não tem como a gente continuar do mesmo jeito, confuso. Não, porque nós temos uma direção, nós temos um Pai zeloso que cuida e olha pra gente com olhos do amor, mas que também, quando é necessário corrigir, corrige. Então, que essa mensagem de hoje impacte o seu coração e lembre-se de que se você hoje está sentindo perdido em alguma área da sua vida, volte para Deus ou se achegue ao Senhor. Ele está pronto para te ouvir, de corações abertos para te dar direção, porque nós temos um Pai que Ele tem bons planos para nós, planos de nos dar paz. E essa sensação de estar perdido é para nos achegarmos a Ele, tá bom? Então que essa mensagem fale poderosamente ao seu coração e hoje você tome uma posição de entregar inteiramente ao Senhor e entregar esses sentimentos de estar perdido, de estar perdida nas mãos dele, e peça de todo o seu coração que ele te guie, tá bom? Então, um beijo no seu coração e te esperamos no próximo vídeo.